Olá pessoal, como vão todas e todos? Espero que estejam todos muito bem, indistintamente. E nessa aula que a gente vai começar agora, a gente veio até o sistema onusiano, tá bem passado para vocês. A gente estudou os pactos, né? Os dois principais pactos, o PIDCP e o PIDESC. E antes da gente visitar outras convenções, antes de nós visitarmos outros tratados específicos da tutela dos direitos humanos pelo mundo, eu vou descer a algumas minúcias com vocês em relação à parte teórica. A gente vai sempre intercalando uma parte prática, uma parte teórica. A gente tem certeza que vai auxiliar vocês nesse processo de assimilação do conteúdo que a gente espera, sempre tentando trabalhar com o que há de mais estrutural na matéria para passar para vocês compreenderem bem, ok? É importante que a gente saiba, assim, quando o curso é montado, né, uma ideia, um esqueleto em relação ao curso de Direitos Humanos que a gente vai passar para vocês, e às vezes vem a disciplina escrita assim, Direitos Fundamentais ou Direitos Humanos em Espécie, algo desse tipo de questões. E eu gostaria de salientar alguma coisa para vocês primeiro. Quando a gente está lidando com os direitos humanos, os direitos fundamentais, a gente sabe primeiramente, em primeira ordem, que quando eu estou falando de direitos fundamentais e direitos humanos, eu estou falando basicamente da mesma coisa. Os direitos humanos, eles são fundamentais, né? E vão aparecer algumas distinções em níveis doutrinários que vão falar, olha, direitos humanos fundamentais, ou direitos fundamentais e direitos humanos, como se fossem duas coisas, ou com um nome misturado, é uma situação bem tranquila. Os direitos humanos, se nós formos trabalhar com ele dentro de um conceito que até hoje nós nos servimos dele, eles são direitos fundamentais, né? Então eu tenho direito à vida, eu tenho direito à integridade física, direito às garantias processuais, como a duração razoável do processo, direitos sociais como moradia, salário mínimo, educação, saúde, todo esse rol de direitos fundamentais. Só que quando a gente escreve humanos, existe uma convenção, quando a gente agrega o termo humanos, a gente adota um referencial que ultrapassa os limites nacionais. Essa que é a grande diferença. Quando eu estou falando de estudo de direitos humanos, eu estou falando de um estudo do direito internacional dos direitos humanos. Quando eu estou falando de estudo dos direitos humanos, eu estou tomando como referencial o planeta, o sistema jurídico internacional, não o sistema jurídico nacional. Fica assentada essas questões. Beleza. Quando a gente vai estudar, como a gente viu, por exemplo, no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, eu vi vários direitos humanos em espécie. E esses vários direitos humanos em espécie que estavam no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos são direitos, boa parte, se não todos eles indistintamente, são direitos contemplados onde? No nosso artigo 5º e artigo 6º da Constituição da República, dos direitos individuais, as garantias individuais, dos direitos sociais, estão ali contemplados. E é por isso que, doutrinariamente, existe um relativo consenso de que o problema dos direitos humanos não é mais a sua positivação em cartas nacionais, nas constituições, porque a nossa Constituição ela é sensacional em relação a isso, né? Se a gente for falar dos nossos 250 artigos constantes da nossa Constituição, a gente vai ver que ela é uma Constituição analítica, né, segundo as classificações aí, clássicas a respeito do direito constitucional, uma Constituição escrita, uma Constituição rígida, uma Constituição analítica, uma Constituição inegavelmente extensa que trata de inúmeros assuntos no seu corpo. Então eu não posso mais querer entender que o problema está em nós aprovarmos ou não aprovarmos determinada emenda constitucional, aprovarmos ou não aprovarmos determinada lei, aprovarmos ou não aprovarmos propriamente até a internalização de algum tratado, embora isso seja tudo isso uma relação sinérgica extremamente importante para a tutela dos direitos humanos. Pois bem, a partir do momento em que eu tenho bem consolidado que o problema não é esse, o problema não é de positivação, isso é Norberto Bobbio que fala isso já, o problema ele vem em outro cenário. E isso serve independente de como isso não é uma linha doutrinária, isso não é uma linha institucional, não. Isso é uma matéria, é uma questão bem solidificada no campo do estudo dos direitos humanos. Então, se a gente está preocupado, por exemplo, com os direitos humanos, eu tenho que me preocupar
eu tenho a eficácia normativa, eu tenho a eficácia interpretativa e eu tenho a eficácia da aplicabilidade. Eu tenho o plano, melhor dizendo, da aplicabilidade. O plano normativo, o plano interpretativo e o plano da aplicabilidade ou da efetividade. O grande problema dos direitos humanos, ele não está mais no primeiro plano. Ele está nos dois outros planos. No plano interpretativo, hermenêutico, e no plano da aplicabilidade. No plano hermenêutico, porque eu preciso de ter atores que vão interpretar e conceber as normas de direitos humanos como elas efetivamente devem ser concebidas. Eu não posso adotar, por exemplo, métodos clássicos na solução de antinomias quando eu estou lidando com os direitos humanos. E é por isso que eu sempre estou em busca da norma que mais favoreça. A gente vai ver ali as características dos direitos humanos. Em determinado, a gente vai ver um quesito ali que está bem direcionado, essa parte da aula de hoje. Ela tem um conteúdo crítico, mas ela é uma aula bem direcionada para, por exemplo, uma grande fase de provas objetivas, para os concursos, eventualmente, que vocês vão fazer pela frente. Então, assim, quando eu vejo ali característica dos direitos humanos, logo no item A tem lá superioridade normativa, que faz parte de um plano hermenêutico com o qual eu devo olhar os direitos humanos, que é bem tranquilo de nós assimilarmos essa questão. Tudo bem? Agora, o grande X da questão são os direitos humanos no plano da efetividade, no plano de mudança do mundo que nos cerca. Por quê? A grande crítica feita aos direitos humanos, o que ajudou num processo, inclusive, de pejorativização dos direitos humanos, é que os direitos humanos sempre foram vistos como algo muito distante da gente, né? A gente tinha um emaranhado de normas, tratados internacionais, que a gente já não estuda na faculdade, e a gente acha que os direitos humanos eles são contemplados em tratados internacionais com uma série de normas que passam ao largo, passam muito distantes da nossa vida prática, né? E se a gente parar para pensar, se a gente ler o artigo 6º da Constituição Federal sobre os direitos sociais, quem tem direito à moradia aqui no Brasil? Quem tem direito a salário mínimo digno? Quem tem direito à saúde aqui no Brasil? A uma educação de qualidade? Essas normas são normas cheias ou normas vazias, né? São normas que direcionam políticas públicas, ok. Mas e na nossa vida? E no critério das oportunidades? Né? Estão aqui, a gente vive num país que efetivamente pode fazer jus ao que a gente trata como meritocracia? Todos partem do mesmo ponto de partida? A resposta, obviamente, não. E eu sempre menciono, por exemplo, que John Rawls, quando desenvolve a teoria da justiça dele, nos Estados Unidos, falecido professor de Harvard, ele fala, olha, tudo bem, na sociedade a gente vai ter a pessoa que é mesquinha, que é mediana, não mesquinha, né? No sentido é mediana, que eu queria dizer, ou medíocre, propriamente dito, como uma pessoa mediana. Eu vou ter uma pessoa que é extraordinária, vou ter uma pessoa que é péssima no desenvolvimento de algumas habilidades. Isso vai acontecer. Isso eu não estou preocupado com a classe social da pessoa, eu não estou preocupado com a cor da pele da pessoa, eu não estou preocupado com nada disso. Eu sei que no desenvolvimento de determinadas habilidades, eu vou ter o excelente, vou ter o ótimo, vou ter o bom, vou ter o ruim. Só que eu só consigo avaliar se uma pessoa é excelente, boa, ruim, mediana ou não, se eu concebo que nessa sociedade todas vão partir do mesmo ponto. Se a gente vai oferecer uma estrutura justa para que exista, de fato, uma concorrência das valências dessas pessoas, que pode significar algo proveitoso e não algo absolutamente sufocado por tantas distinções sociais, a gente ainda mais vivendo no Brasil, né? Quantas classes sociais existem no país, uma coisa avassaladora, uma concentração de renda enorme, um país tipicamente capitalista, que tem concentração de grandes riquezas nas mãos de pouquíssimas pessoas e uma grande massa que passa por toda sorte de dificuldades, por todos os tipos de dificuldades. Então, mesmo no berço do cenário americano,
eu verifico que eu preciso conceber, eu preciso viabilizar que os pontos de partida se façam de forma equânime. Aí eu posso até tentar conversar com vocês sobre o que se fala aí de meritocracia, né, em situações iguais. Do contrário, não. Do contrário, é uma tremenda crueldade, é uma tremenda, tem termos assim, é uma deslealdade argumentativa você falar que os melhores ascendem às posições sempre, independente da sua condição social, cor da pele, enfim, não tem essa possibilidade. Né? E sem contar que é um processo tão complicado que nós vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa, totalmente preconceituosa, em que as posições de empregos, as posições de colocação no mercado de trabalho, sequer essas posições, elas são ocupadas por pessoas que não sofrem. As pessoas concorrem e os escolhidos para ocuparem essas posições normalmente são pessoas que se adequam a um padrão social que é colocado, um padrão social, um padrão que segue ao fundo questões relacionadas ao preconceito pelas pessoas que vão fazer esses processos de seleção. É extremamente complicado esse sistema no Brasil. Então, viabilizar os direitos sociais para todos é nós conseguirmos, através de políticas públicas, como nós já vimos na aula do PIDESC, a gente viabilizar que o Estado tome frente das suas obrigações em relação à comunidade como um todo e viabilize que as pessoas passem a concorrer às posições no mercado de uma maneira equânime. E a gente está muito longe disso. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque nós temos um problema sério dentro do plano da efetividade, na modificação do mundo que nos envolve. Quem são os grandes alvos de violência policial urbana? As pessoas pobres. Que se a gente vai falar sobre estado de exceção, né, no cenário brasileiro, estado de exceção, ele é, vamos dizer assim, originariamente construído. Quando eu estou falando de estado de exceção, eu estou falando do momento de privação do direito por conta de uma situação emergencial criada em que eu preciso de um Estado mais forte, que não tem tempo, entre aspas, assim colocado, para assegurar todos os direitos como num cenário de normalidade institucional. Então o estado de exceção, ele traz para a gente, e se eu estou falando um pouco de George Agamben, ele vai trazer para a gente uma ideia de emergência. Olha, eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer isso a coisa vai descambar. Né? E eu percebo com muita nitidez que o estado de exceção ele é uma grande justificativa para o não cumprimento integral dos direitos fundamentais. Só que nós, como a gente vive num país classicamente aqui latino-americano, com tantas classes sociais, com tantas diferenças, a gente sabe que nos locais periféricos do nosso país, o estado de exceção, o estado emergencial, o estado de descumprimento dos direitos sociais e das garantias individuais, ele é constante. Então, a pergunta que se faz é até quando nós continuaremos a morar, a residir, a compartilhar de uma sociedade que admite que nas classes média, média alta, a gente vive um aparente estado de normalidade. Mas quando a gente está nas regiões periféricas, a gente consegue conviver com um estado de exceção, onde os direitos são aniquilados e sequer mais viram manchetes de jornais, ou se perdem aí em meio a tantas manchetes trágicas que a gente verifica. Essa discussão faz com que os direitos humanos sejam de fato concebidos como um processo, uma ideia de continuidade. Uma ideia de continuidade, um processo de luta constante, justamente para tentar viabilizar que todas as pessoas tenham acesso aos bens materiais necessários para o exercício de uma vida digna. Por isso que os direitos humanos eles não têm um ponto de chegada pré-determinado. Eles têm um ponto de vigilância constante, de luta constante, de uma ideia de dinamicidade muito forte, porque os novos problemas sempre aparecem e são sempre alinhados a uma questão voltada para concentração de renda, políticas neoliberais, políticas que querem o Estado fora do exercício de
do desenvolvimento de direitos sociais como uma pauta prioritária que ele deve ter em relação às suas ocupações enquanto gestor de uma comunidade. O Brasil passou por recentemente, 21 anos de chumbo. A gente passa de 64 a 85 por um processo ditatorial, antidemocrático, que ele ainda faz parte das nossas entranhas. Ele ainda não se desincumbiu das nossas gerações, nem da mentalidade das pessoas. Todo o processo, quando você fortifica a ideia e você faz introjetar na mente das pessoas todo o glamour capitalista, todo o glamour relacionado ao que o dinheiro pode comprar, todo o glamour americanizado propriamente dito, eurocentrado propriamente dito em relação a gente vincula ao American Way of Life, ao sucesso de vida, à terra dos sonhos, quando as pessoas podem comprar as coisas efetivamente, sem se indagar que as pessoas estão efetivamente comprando e enriquecendo outras pessoas numa cadeia enorme. A gente passa por uma sociedade que valoriza um processo de ostentação. Nosso período ditatorial, ele contribui muito para uma aproximação de um American Way of Life, tá? No sentido capitalista. A gente tem um sentimento que em determinado momento, quando as elites também estão apanhando, quando os filhos dos doutores estão apanhando, as elites elas se juntam num grito favorável aos direitos humanos. A gente está lutando por liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a gente está lutando contra o desaparecimento forçado de pessoas, a gente está lutando contra a tortura, todos juntos, Mas a partir do momento que eu tenho um período de redemocratização do país, em que essas elites, a classe média alta, ela deixa de ter a necessidade de se posicionar em relação a esses direitos civis, porque eles são contemplados na Carta da República em períodos de normalidade institucional, fica uma segregação muito bem definida em relação às pessoas mais pobres, que perdem ali o protagonismo no reclamar dos seus direitos. A gente tem uma sociedade pobre, negra, encarcerada. A gente tem a classe média já não se preocupando com isso, a classe média se preocupando com relação às questões econômicas, a possibilidade ou não dela exercer o seu poder de compra. Então a gente tem uma vocação muito forte para discussões no início da década de 90 sobre inflação, sobre políticas econômicas, e quando a gente passa por um processo de relativa estabilidade econômica com Fernando Henrique Cardoso, com Itamar, no final do governo Collor, 93, entra 94 com Fernando Henrique Cardoso, a gente se esquece exatamente da importância de uma luta cívica em prol dos direitos humanos aqui no Brasil. A gente tem um período de estabilidade, a gente é associado aqui no país que o êxito de uma política é a estabilidade econômica, não se importando efetivamente com a elevação de todos os índices sociais, o que durante a década de 90 permanecem bem baixos, bem arrefecidos. E isso faz com que nós concebamos a sociedade entre nós muito carente em relação a um discurso que se quer fazer sobre os direitos humanos, um processo inclusivo, redemocratização. Mas redemocratização para quem? Se as pessoas estão cada vez mais pobres, se o negro continua com as piores colocações no mercado de trabalho, se as pessoas que vivem marginalizadas elas não conseguem estudar, e isso a gente chega em 2023 exatamente com esse cenário. O processo de modificação da realidade não é probo. A gente vive inúmeros sistemas de promessas constitucionais que são absolutamente inconsequentes. Então, essa teorização toda que é trazida para a gente é importante para a gente assimilar que o conteúdo dos direitos humanos, a história dos direitos humanos, ela adaptada à realidade brasileira, ela passa por outras leituras que são necessárias de serem vistas. Quando a gente verifica agora, depois dessa longa introdução, o que está trazido aqui no material, dê uma olhada. O que são os direitos humanos? Essa é uma definição aclamada na doutrina, trazida por Joaquim Herrera Flores, quando ele fala que os direitos humanos, mais do que direito propriamente ditos, claro, mais do que está escrito, eles são processos, tá? Ou seja, é o resultado sempre provisório de lutas
que os seres humanos colocam em prática para ter acesso aos bens necessários para a sua vida. Todos precisam disso, né? Como vimos, os direitos humanos não devem confundir-se com os direitos positivados no âmbito nacional ou internacional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma Constituição ou um tratado internacional não criam direitos humanos. Os direitos humanos, eles fazem parte de uma possibilidade de você visualizar, de você contemplá-los na vida real. E isso efetivamente é muito importante. Ok? Então, assim, vamos desmascarar a ideia de direitos humanos com efeito encantatório. Até colocar isso aqui pra gente, ó. André de Carvalho Ramos, por exemplo, trabalha com essa lógica muito bem. Vamos afastar a ideia. Opa, acabou voltando aqui o slide. Agora sim. Vamos tirar essa ideia de um efeito encantatório. Que outras pessoas, inclusive, vão falar. Só para vocês terem uma ideia, uma expressão que eu uso bastante, os direitos humanos no sentido fofinho, né? Por que eu estou falando nesse sentido fofinho? Olha, estou falando, os direitos humanos são lindos, são maravilhosos, vamos ler os documentos, vamos ler o que está escrito nas constituições. Olha o efeito encantatório que ele tem. Você chega a suspirar quando lê, mas quando você está olhando para o lado, você está do lado de um lixão e as pessoas procurando o que comer nesse lixão. Então não tem sentido isso. Não vamos nos desprender da realidade. Nós vamos nos contentar com as previsões normativas. É preciso que a nossa realidade ela efetivamente modifique-se. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá, vamos seguir. Olhem só. Em direitos humanos, os conhecimentos... Deixa eu só ir grifando aqui com vocês. Ó. Em direitos humanos, os conhecimentos devem ter funções sociais de marcar a luta pela dignidade e de fazer crítica das políticas neoliberais. Essas questões aqui estão sempre em vogas hoje. Qualquer linha que se estude sobre os direitos humanos, tá? O neoliberalismo é uma das pautas. E não é uma coisa simples de nós compreendermos. Eu até chamo a atenção, antes de nós voltarmos aqui, por exemplo, quando eu estava escrevendo minha dissertação de mestrado, isso era 2009, existia um professor da UFRJ, Celso Mello, que ele criticava muito o capitalismo e os direitos humanos. Tá? Eu não tinha ainda a maturidade acadêmica ou bagagem de leitura para compreender o que ele estava falando, e eu cheguei a criticar e falei, olha, o capitalismo ele é irreversível, né? Então como que uma pessoa vai estar criticando os direitos humanos e o capitalismo quando a questão é muito mais de estabelecer uma convivência harmônica do que propriamente querer que o mundo não seja capitalista. A inocência dessa pessoa que vos fala, eu gosto de ler isso e falo isso sem constrangimento, porque isso faz parte de um amadurecimento. Você conseguir conceber algumas questões dependem de uma barba branca, de cabelos brancos que aparecem por aí, porque eu vou desenvolvendo o meu trabalho enquanto defensor público, fui desenvolvendo o meu trabalho enquanto acadêmico, acesso à literatura, acesso às pessoas, formando meus juízos, e eu concordo plenamente com ele hoje, coisa que eu não concordava há 13 anos atrás, né? 14 anos atrás. É uma realidade, porque se a gente quer trabalhar com os direitos humanos, a gente quer trabalhar necessariamente com o critério de solidariedade. A gente não vincula com o critério, não vincula o estudo dos direitos humanos a um critério de concentração de renda. A gente não vincula com a objetificação das pessoas, a separar as pessoas que são interessantes ou não são interessantes ao poder de compra, ao poder de capital, aquisição de matéria, né? Então você consegue olhar em volta de tanta pobreza. Como que eu vou adotar um discurso que ele lida compativelmente com a ideia de concentração, com bilhões e bilhões concentrados nas mãos de poucas pessoas e com tanta gente na miséria? Tanto que eu fiz até uma manifestação recentemente, no período eleitoral passado, quando as pessoas falam que quem tem medo do comunismo, né? E
os 10 países mais pobres do mundo são países abertos a uma proposta capitalista, não tem nada de comunista. Os países basicamente concentrados na região africana, que são o produto de uma exploração, da falta de solidariedade, de uma proposta capitalista, que na verdade faz com que essas pessoas sofram de toda sorte de privações possíveis e imagináveis. Então, por que as pessoas... Não é bandeira política, não é defendendo, não é acreditando cegamente na capacidade de nenhum governante, tá? Seja o atual, seja o antigo do antigo, não é isso, a questão é essa, a questão de um modelo de vida que oportunize as pessoas acesso aos bens materiais que são necessários para suas próprias vidas dignas, né? E isso não se compadece com uma ideia de concentração de renda, de tanta riqueza em detrimento de tanta miséria, ou criada à custa de tanta miséria. Então, assim, não tem nada de político, o discurso é zero político, o discurso é de visão de vida, é de estudo em relação ao que a gente verifica. Só para deixar isso muito claro. Tá? Vamos voltar. Em direitos humanos, os conhecimentos devem ter funções sociais de marcar a luta pela dignidade e de fazer crítica das políticas neoliberais e das desigualdades sociais, no político, na economia e na cultura. Então, o pensamento jurídico não se sustenta sem uma prévia leitura da realidade, sem conhecer os limites, fronteiras das normas, sem ter que recorrer a entidades externas ao fundamento do direito, como o mundo no qual vivemos. Tá? Então, vejam só, existe um posicionamento crítico aqui que é colocado, mas é um posicionamento crítico para a prova, tá? Dentro da disciplina que a gente estuda, não é posicionamento. Nesse sentido, a inconsistência da ideologia mundo, continuando a ler aqui, globalização do ideal mundo desde 1789, né, criação do Estado Constitucional moderno, até 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela sempre foi marcada, sabe, a inconsistência da ideologia do mundo, né, e a globalização do ideal, né, do mundo sempre foi marcada por lutas históricas de resistências contra as violências do poder de capital, que ausentavam dela a força da filosofia dialética e afirmava a objetividade do absolutismo. Olha só, vamos pensar aqui. O Brasil, um dos últimos do mundo a abolir a escravidão. A gente está falando desse período. O Brasil, muito recentemente, não reconhecia a capacidade eleitoral ativa das mulheres, nem a passiva. Coisa bem recente, tudo dentro desse período também. Quando a gente está falando sobre pessoas com deficiência, dentro desse período. Quando a gente está falando de pessoas que horrendamente tiveram suas vidas ceifadas por ações estatais, com desaparecimentos forçados, com linhas ditatoriais, é dentro desse período. Quando a gente está falando de nazismo, supremacia de uma raça em relação a outra, a gente está falando dentro desse período. Quando a gente está falando de inúmeros sistemas para que a gente tivesse maiores respeitos, né, aos direitos trabalhistas, que a gente não assimilasse, que admitisse que as pessoas trabalhassem 18 horas por dia, que crianças trabalhassem, a gente está falando dentro desse período. É um período emblematicamente ligado a lutas para se afirmar contra um processo de exploração, e contra um processo de exploração que, em regra, sempre veio muito vinculado a uma ideia, a uma proposta neoliberal, a uma proposta capitalista. Afasta-se a ética em prol do ganho, né? Não se preocupa com o desenvolvimento de políticas sociais em prol do ganho, e todo esse cenário. Okay? Então são questões importantíssimas para serem discutidas, para serem reconhecidas como fatores de progresso dentro dessa disciplina tão idiosincrática, né? Tão específica como os direitos humanos. A gente precisa, acima de tudo, ter bagagem histórica, uma bagagem de conteúdo importante para que a gente consiga assimilar todas essas lições que a matéria nos ajuda a fornecer. Okay?